chamo Tatiana e irei falar sobre inflamação. E nossa equipe é formada por Lindinalva, Bruno, Ania Martiniano, Juliana e eu. O conceito de inflamação é uma reação do organismo a uma infecção ou lesão dos tecidos. Podem ser consideradas como parte do sistema imunitário, conhecido como sistema inato. Caracteriza-se por 5 sintomas e sinais, conhecidos como sinais cardinais, que são calor, rubor, tumor, edema, dor e, em último caso, crônico, perda da função. O tempo de duração e a intensidade do agente inflamatório determinam diferentes casos ou fases de transformação nos tecidos, caracterizando uma inflamação aguda ou crônica, que são desencadeadas por vários estímulos que são infecções, trauma, agentes físicos e químicos, necrose tissular, corpos estranhos, reações imunológicas, fase irritativa, fase vascular, fase exudativa, fase degenerativa necrótica, fase produtiva reparativa. Temos também os tipos de inflamação, que são inflamação serosa, inflamação fibrinosa, inflamação supurativa ou purulentas. E temos também úlceras. Veremos então como A inflamação é conhecida desde a antiguidade. As características clínicas foram descritas em papiros egípcios, datados de aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. Aurélio Cornélio Celso, na Roma Antiga, foi o primeiro a listar os 4 sinais cardinais da inflamação, que são rubor, tumor, calor e dor. Esses sinais estão mais evidentes na inflamação aguda do que na crônica. Um 5º sinal clínico é a perda da função. Foi posteriormente adicionado por Rudolf Virchow, no século XIX, quando o patologista alemão introduziu o conceito de perda funcional e estabeleceu as bases fisiopatológicas do processo inflamatório. Em 1793, o cirurgião escocês John Hunter notou que agora era considerado óbvio que a inflamação não é uma doença, mas uma resposta inespecífica que tem um efeito salutar no hospedeiro. Júlio Cohen foi o primeiro a usar o microscópio para observar os vasos sanguíneos inflamados em membranas finas, transparentes, tais como no mesentério e na língua do sapo. Ao reparar nas alterações do fluxo sanguíneo, o edema subsequente causado pelo aumento de permeabilidade vascular e a migração leucocitária característica, publicou descrições sobre a inflamação que dificilmente seriam superadas. Desde a antiguidade, o homem procura meios para aliviar a dor, a febre e a inflamação. Ungüentos, emplastros e infusões eram preparados com as folhas de determinadas plantas para minimizar esses sintomas e reduzir a temperatura corporal. Sem saber, esses homens estavam utilizando os primeiros anti-inflamatórios da história. A inflamação, do latim inflammatio, atear fogo, é uma reação do organismo a uma infecção ou lesão dos tecidos. Podem também ser considerada como parte do sistema imunitário, o chamado sistema imune inato, assim denominado por sua capacidade para deflagrar uma resposta inespecífica contra os padrões da agressão prévia e geneticamente definidos pelo organismo agredido. Caracteriza-se por 5 sintomas e sinais definidos na antiguidade como sinais cardinais: calor, rubor, tumor, edema, dor e, em último caso, crônicos, que são a perda da função. O processo inflamatório visa compensar essas alterações de forma e função por intermédio de reações teciduais, principalmente vasculares, que buscam destruir o agente agressor. O tumor é causado pelo aumento do líquido, edema inflamatório e de células. A
A inflamação pode ser considerada, assim, uma reação de defesa local. O tempo de duração e a intensidade do agente inflamatório determinam diferentes graus ou fases de transformação nos tecidos, caracterizando uma inflamação como, por exemplo, do tipo aguda ou crônica. As reações inflamatórias agudas são desencadeadas por vários estímulos, como eles: infecções, que são bacterianas, virais, parasitárias e toxinas microbianas, trauma, contuso ou penetrante, agentes físicos e químicos, lesão térmica, por exemplo, que são as queimaduras, o congelamento, a radiação e algumas substâncias químicas ambientais, necrose tissular de qualquer origem, corpos estranhos, farpas, terra, suturas, reações imunológicas, também chamadas de reações hipersensibilidade. Classificamente, existem alguns fenômenos básicos comuns a qualquer tipo de inflamação e que independem dos agentes inflamatórios. Esses momentos ou fase caracterizam a inflamação do tipo aguda, a qual sempre antecede a inflamação do tipo crônica. Todos eles acontecem com um processo único e concomitante, o que caracteriza a inflamação como processo dinâmico. São eles a fase irritativa, modificações morfológicas e funcionais do tecido agredido, que promovem a liberação de mediadores químicos que desencadeiam as demais fases inflamatórias. Fase vascular, alterações hemodinâmicas da circulação e de permeabilidade vascular no local da agressão. Fase exudativa, característica do processo inflamatório. Esse fenômeno compõe-se de exudato celular e plasmático, oriundo do aumento de permeabilidade celular. Fase degenerativa necrótica, composto por células com alterações degenerativas reversíveis ou não. Nesse caso, originando material necrótico, derivadas das ações diretas do agente agressor ou das modificações funcionais e anatômicas consequente das três fases anteriores. Fisiopatogenia. O organismo possui barreiras naturais que são obviamente inespecíficas, como a da pele, queratina, lipídios, ácidos graxos, a saliva, o ácido clorídrico do estômago, o pH da vagina, a cera do ouvido externo, o muco presente nas mucosas e no trato respiratório, entre outros. No entanto, se essas barreiras forem vencidas, o combate do agente infeccioso entra em outra fase, causando vermelhidão, inchaço, aumento da temperatura e dor. Após uma vasoconstrição inconstante transitória das arteríolas, ocorre a vasodilatação. Esta envolve primeiro as arteríolas e depois resulta na abertura de novos leitos capilares na área. Assim ocorre o aumento do fluxo sanguíneo que gera o calor e o eritema. A vasodilatação aumenta a temperatura no local inflamado, dificultando a proliferação de micro-organismos e estimulando a migração de células de defesa. Alguma das substâncias liberadas no local da inflamação alcança o centro termorregulador localizado no hipotálamo, originando a febre. Exudação plasmática. Saída de plasma para fora da luz vascular com quantidades diversas de água, eletrólitos e proteínas. A saída do líquido plasmático ocorre nas vênulas. Isso é devido à estrutura das vênulas, que apresentam menor aderência intercelular na sua parede em relação às arteríolas, fato que facilita o aumento da permeabilidade venular. O aumento da permeabilidade pode ser originado de mecanismos diretos, em que o agente agressor atua sobre a parede vascular, ou indiretos, em que há ação de mediadores químicos. O aumento da permeabilidade pode ser devido ao surgimento de fendas na parede, isto é, surgem poros entre as células endoteliais. Os endoteliócitos se contraem e se separam, somente se contraem, mas suas junções ainda se mantêm, havendo aumento do espaço entre essas células sem separação delas. A exudação plasmática
é a responsável pela formação do edema inflamatório. Destes, pode ser composto por macromoléculas como albuminas, globulinas, fibrogênio, constituindo o exudato. Pode ser imediatos e transitórios, 15 a 30 minutos após a agressão e regredindo após 3 horas. Exemplo, reação de hipersensibilidade tipo 1. Imediatos e prolongados, aparecendo imediatamente após a agressão e regredindo depois de 8 horas. Exemplo, queimaduras graves. E tardio e prolongado, surgindo de 2 a 4 horas após o aumento da permeabilidade inicial e tendendo a aumentar e estabilizar após 6 horas do seu início. Exemplo, queimadura por exposição ao sol. Exudação celular. Passagem de células pela parede vascular em direção ao interstício, ao local atuante do agente inflamatório. Os movimentos migratórios celulares são devido à abertura de fendas na parede vascular, o aumento da permeabilidade, como foi visto, aliada à liberação de mediadores químicos com ação de quimiotaxia, citados na fase irritativa. Colaboram com esses fatores a diminuição da velocidade sanguínea decorrente das modificações hemodinâmicas apresentadas na fase vascular e, principalmente, a adesividade das células do tecido vascular aos endoteliócitos. Os neutrófilos chegam ao local da infecção, seguidos dos monócitos, que se transformam em macrófagos. Estes englobam e digerem os invasores. Em consequência, pode ocorrer o acúmulo de pus, que é constituído por células mortas, neutrófilos e corpos celulares atingidos e pelo plasma libertado. O aumento da permeabilidade resulta no extravasamento para o interstício, denominado exudato. A perda de proteína plasmática reduz a pressão osmótica do líquido intersticial, juntamente com a pressão hidrostática elevada devido à vasodilatação. Isso leva a um efluxo acentuado de líquido e seu acúmulo no tecido intersticial, denominado de edema. Tipos de inflamação. Quanto ao elemento tecidual predominante, temos a inflamação serosa, inflamação fibrinosa, inflamação supurativa ou purulenta e as úlceras. A inflamação serosa é um extravasamento exagerado de um fluido diluído que, dependendo do tamanho da lesão, é derivado do plasma ou da secreção das células mesoteliais que recobrem as cavidades peritoneal, pleural, pericárdica, chamada de efusão. A inflamação fibrinosa, com lesões mais graves, é a maior permeabilidade vascular que elas acarretam moléculas maiores, fibrinogênio. Passam a barreira vascular, formando a fibrina, que se deposita no espaço extravascular. O exudato fibrinoso é característico na inflamação dos tecidos que recobrem as cavidades corporais, como as meninges, pericárdio e a pleura. A inflamação supurativa ou purulenta é caracterizada pela produção de grandes quantidades de pus ou de exudatos purulento considerado de neutrófilos, células necróticas e edema. A apêndice aguda é um exemplo comum de inflamação supurativa aguda. Os abscessos são coleções localizadas de tecido inflamatório purulento, causado pela supuração dentro de um tecido, um órgão ou um espaço confinado. Os abscessos possuem uma região central que parece ser uma massa necrótica de leucócitos e células do tecido envolvidos. As úlceras é uma úlcera de um defeito local ou escavação da superfície de um órgão ou tecido produzido pela esfoliação de um tecido inflamatório necrótico. Ulceração ocorre somente quando a necrose tisular é o processo inflamatório resultante, ocorre uma superfície ou próximo a ela. As ulcerações são melhores exemplificadas pela úlcera péptica, duodenal ou gástrica, na qual coexistem as inflamações aguda e crônica.